Olá, está começando mais uma edição do Raizcast, o podcast da FETAG, o podcast da agricultura e da pecuária familiar. Meu nome é Eduardo Oliveira, sou jornalista da FETAG e ao meu lado aqui para conduzir mais um episódio da nossa segunda temporada. A gente está muito chique. Nossa, muito segunda chique, né? temporada do Raizcast. Minha colega Thalita. E aí, tudo certo? Tudo certo e um olá para quem está em casa nos acompanhando. E hoje, né, Eduardo, no segundo episódio da segunda temporada do Raizcast, nós trouxemos um assunto que está percorrendo todo o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil. E a gente não gostaria de trazer esse assunto aqui no Raizcast porque nós não gostaríamos que ele estivesse acontecendo. Mas nós temos uma responsabilidade social também, enquanto FETAG, enquanto sindicatos, de dialogar com a sociedade sobre os assuntos latentes. E o que está em voga e o que a população está sentindo é a questão da dengue, né? Tanto o meio rural quanto o meio urbano está enfrentando essa epidemia que nós podemos chamar, né? Em relação à dengue. E para comentar sobre isso, hoje nós temos uma das grandes especialistas sobre o assunto e que está atuando nessa questão da epidemia da dengue, que vai tratar conosco hoje um pouquinho. Nós recebemos, então, com muita honra e muita satisfação, a Tani Ranieri, que é diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Seja muito bem-vinda, Tani. Obrigada pelo convite, obrigada para todos, né, que estão nos ouvindo. Antes até de começar, eu quero registrar aqui um agradecimento à Secretaria de Saúde, que nós entramos em contato, Perfeito. Nós pedimos alguém para vir aqui e de pronto nós fomos atendidos. Então, muito obrigado, né, ao empenho da Secretaria, porque esse é um tema, tu muito bem falou, mas eu acrescentaria uma outra palavra. Esse tema está alarmando o Rio Grande do Sul. Alarmando E o país e deixando como um em todo. estado, eu acho que de medo também, né? A gente pode dizer isso, Tani. Hoje a população, aonde enxerga, aonde vê um mosquito, um pernilongo, seja ele contagioso ou não, as pessoas estão com medo. Exatamente, foi muito oportuna a tua colocação, né? Porque, na verdade, todos nós temos que juntos nos unirmos para combater a dengue, né? Não é só as instituições públicas, né? Nem mesmo a rede privada de saúde, mas, fundamentalmente, cada um dos cidadãos daí do nosso estado, do país, são responsáveis também, né, pelo autocuidado, pelo cuidado do seu ambiente, para a gente realmente poder enfrentar essa epidemia, que é a maior que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo nas últimas décadas. Tani, eu queria que tu trouxesse um pouquinho para as pessoas que estão em casa entender o que é a dengue. Fala para nós, assim, o que é essa doença? O que é a dengue? Como que ela age no corpo da pessoa quando ela tem a transmissão desse vírus? Certo. Então, a dengue é causada por um vírus, né? O vírus da dengue. Existem 4 tipos de vírus diferentes. O vírus dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, tá? Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 2 tipos de vírus circulando. O vírus 1, dengue 1, e o vírus 2, dengue 2, tá? Normalmente, a transmissão, né, da dengue se dá por uma picada do mosquito fêmea, né, que está infectado pelo vírus, certo? Esse vírus no mosquito, ele aloja lá no intestino desse vetor e acaba indo para a corrente sanguínea, e quando vai para a corrente sanguínea do vetor, ao picar, então, o indivíduo, ele vai transmitir esse vírus, certo? Esse vírus entra, né, no sistema sanguíneo das pessoas e lá ele se multiplica, né? Nas células sanguíneas ele se multiplica. Ele libera várias citocinas tóxicas e esse desarranjo aí que ocorre faz com que essas citocinas migrem para a medula óssea, que inibe a produção do que a gente chama de plaquetas, tá? Que é uma substância responsável pela coagulação do sangue, né? Então, esse quadro acaba causando uma maior permeabilidade vascular. Tá? Essa permeabilidade vascular seriam quase como buracos nos vasos sanguíneos que eliminam, então, para os tecidos internos, né, para qualquer parte do nosso organismo, pode ir para a perna, pode ir para os braços, pode ir para o abdômen, líquido. Tá? E isso a gente tem um processo de desidratação. Todas as pessoas acontecem isso? Não, não são todas as pessoas, são um número reduzido de pessoas. A maioria das pessoas deverá ter um quadro leve da doença, tá?
mas ninguém sabe quem vai evoluir com gravidade, né? Então, é importante que as pessoas que manifestarem sintomas, que normalmente é uma doença que cursa com febre, né? Normalmente uma febre alta, tá? Com dor no corpo intensa, dor de cabeça, né? Cefaleia, principalmente atrás dos olhos, que a gente chama retroorbital, né? Algumas pessoas apresentam também manchas na pele, que também são causadas um pouco por essa permeabilidade vascular, por causa das plaquetas, né? Então, acabam aparecendo esses pontinhos vermelhos na pele, tá? E uma prostração de uma maneira geral, dor no corpo, nos músculos, né, nas articulações. Então, este quadro, que é um quadro muito semelhante com várias outras viroses, né, ele precisa de tratamento. E o tratamento para isso é a reidratação. Algumas pessoas também podem cursar a doença apresentando diarreia e vômito, mas nem todas, tá? Então, a grande maioria das pessoas vão ter um quadro, às vezes não vai se fazer um diagnóstico, elas vão evoluir bem e ok. Outras mal vão ter sinais e sintomas, que a gente chama de uma aparência subclínica, e também vão evoluir bem. E algumas pessoas, e aí chamando atenção para aquelas que têm maior vulnerabilidade, né, que têm alguma comorbidade associada ou que são acima de 60 anos de idade, que é o meu caso, né, e que, na verdade, assim, podem evoluir com maior gravidade, então essas têm um maior cuidado, né, de realmente procurarem assistência de uma forma oportuna. E o tratamento é a reidratação, para que a gente possa repor, então, essa perda hídrica que está ocorrendo, nem sempre para espaço externo, mas também para espaço interno, e não acaba evoluindo para um choque aí que acaba ocasionando a morte do indivíduo. E não é qualquer mosquito que transmite a dengue. Não, é o Aedes aegypti. Tá? E nem todo Aedes aegypti necessariamente ele transmite o vírus. Não, ele precisa estar infectado. Mas o mosquito ele é muito esperto, né? Porque a fêmea ela deposita dezenas de milhares de ovos, né? Então, num único local, ela pode fazer mais de um depósito, né? De um mesmo momento, de milhares de ovos, né? E esses ovos, eles já produzirão insetos que já nascem infectados pelo vírus. Tá? E esses ovos, eles se aderem às paredes dos recipientes aonde a fêmea está depositando esses ovos, e ele só precisa de calor e de água. Tá? Tendo calor e água, inicia-se o ciclo de evolução do mosquito. Então, esse ovo eclode, né? Ele passa pelas fases de larva, bulba, até um mosquito alado. Né? Então, em torno de 7 dias, nós temos esse processo. Se ele não tiver as condições ideais para transpor esses ciclos, ele vai permanecer ali e ele pode ficar viável até 1 ano. Então, por exemplo, se nós estivermos no inverno, nós tivermos inúmeros criadouros, né, no inverno, está muito frio, mesmo com água, precisa de calor para que esse ovinho ecloda. Ele vai ficar ali até ele ter condição ideal para eclodir e aí fazer todo o ciclo de evolução do mosquito. E quando esse mosquito estiver em fase adulta, ele já vai estar infectado, porque a mãe dele, que depositou aqueles ovos, já era uma mosquita infectada pelo vírus da dengue. E agora entrou num ponto muito importante, porque é claro que o Estado, a União, enfim, os governos, eles têm uma responsabilidade, mas o grande papel cada um de nós pode fazer em casa. E deve fazer. E deve fazer. Porque, como muito bem a senhora falou agora, esse mosquito ele precisa de um potinho com água parada para depositar os ovos. E os ovos, claro, tendo as condições necessárias, ele vai acabar acontecendo o processo de evolução e ele vai virar um mosquito, provavelmente, ou talvez já contaminado. Provavelmente. Então, assim, o que a pessoa pode fazer, deve fazer em casa para ajudar, né, as autoridades, enfim, se ajudar. E é uma questão de cuidado com a própria saúde e a própria família, né? Exatamente. Se tu tá no teu espaço de casa, tu tem a obrigação de ficar cuidando, né? O potinho da água da flor, né? Se tem alguma piscina em casa, alguma caixa d'água. É um dever de todo cidadão. Uma coisa muito interessante é que as pessoas... Tu falaste do repelente antes, né? As pessoas acabam comprando repelente para sair para a rua.
E 75% dos casos, as pessoas estão infectando dentro do domicílio. Então, estar com repelente também dentro do domicílio, ou mesmo procurar os possíveis criadouros no seu domicílio, né, é fundamental para a gente eliminar esses focos, né, para que aquele localzinho lá, né, que é aquela aguinha parada que estava lá no ralo, na calha, na garrafa, sei lá onde, dentro do pátio dela, ou até mesmo dentro da própria casa, ele seja eliminado para que não haja possibilidade da ocorrência dessa evolução aí para esse mosquito contaminado. Então, a gente tem que cuidar a nossa casa e o nosso ambiente de trabalho, porque esses são os dois locais onde as pessoas normalmente se infectam. E eu queria trazer um comentário que agora a gente está arrumando para o inverno, né? Isso. Saímos do verão e chegamos no inverno e há um comentário geral na sociedade que agora a dengue vai dar uma estagnada porque está chegando o inverno. Isso é errado. Segundo o que a senhora trouxe, o ovinho lá do mosquito, ele vai permanecer lá e se der um calorzinho no inverno, ele eclode e volta a ter a infestação de dengue. Tu sabes que há anos atrás, né, e eu, como tu mesmo mencionaste, já sou antiga aqui na casa, já trabalho há muitos anos, né, com vigilância em saúde de uma maneira geral, a gente não tinha casos fora das estações do ano bem marcadas, né? Então, a gente tinha casos de dengue no verão e não tinha caso de dengue no inverno. Há uns 3 anos para cá, nós temos casos de dengue em todos os meses do ano. Tá? Até porque as nossas estações elas estão muito variáveis, né? Hoje a gente tem calor no inverno, né? A gente tem chuva no verão com calor e daqui a pouco tem um veranico lá de maio e daqui a pouco o nosso inverno já não é mais tão marcado rigoroso como era anteriormente. E a gente tem observado, sim, confirmações de casos ao longo de todos os meses do ano. Então, é importante, sim, que a gente elimine e continue fazendo essa que a gente chama de faxina, né, doméstica, a sua tarefa da semana, toda sexta-feira ir lá realmente fazer essa vistoria, porque, como eu falei, o ciclo do mosquito é de 7 dias. Então, nós precisamos eliminar esses focos antes que esse mosquito nasça. Tá? Antes que ele passe pelas fases e acabe se tornando mais um ator aí para o possível caso aí de dengue. Que o Eduardo trouxe antes e que é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade da União. Mas não adianta nada o Estado e a União e os municípios passar com equipes de fumacê nas ruas se eu, na minha casa, no meu pátio, eu não faço a minha parte. Então, perpassa muito, essa responsabilidade é 50-50 também. Perpassa muito pela responsabilidade do cidadão o controle da epidemia que nós vivemos hoje. Adorei Correto? essa tua colocação, porque a população, ela, quando tem uma incidência aumentada de dengue lá no seu município, no seu bairro, ela fica pedindo para o gestor, cadê o carro aquele do fumacê, né? Que é o BRI. O BV, né? Então, ele fica pedindo que passe aquele carro jogando aquela adulticida lá para matar os mosquitos. Só que é uma estratégia que a gente lança a mão em situações de grande circulação e, veja bem, ela mata o mosquito que está voando. E esse aparelho, ele elimina, então, esse adulticida em forma de microgotículas, né? E ela tem um certo distância a atingir, né? A máquina atinge uma certa distância, o jato ele vai até uma certa distância. Então ele vai matar aqueles mosquitos que estão voando, certo? Dentro daquele jato, daquele local onde aquelas gotículas daquele adulticida estão conseguindo atingir. Então, por isso que a gente pede, inclusive, para a população, quando está passando o carro do fumacê, que todo mundo usa esse nome, abram as janelas, abram as portas, para que esse jato dessas gotículas possa também entrar nos domicílios e matar aquele mosquitinho que está voando. Mas aquele mosquitinho que está lá ainda, que não se tornou mosquitinho, e que está lá no criadouro, dentro da casa daquela pessoa, no pátio daquela pessoa, ou o local aquele onde o fumacê não atingiu. Então, na verdade, isso é uma ação para a gente tentar reduzir
um pouco, né, a incidência dos casos, mas não é para haver um controle realmente da população de vetor. O controle está na mão, literalmente na mão de cada cidadão. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte e, obviamente, não redimindo a obrigação da gestão certeza. pública, né, seja ela estadual ou municipal, no sentido de, durante todo o ano, trabalhar no combate ao vetor, né? Sim. E hoje, assim, quais são as medidas que a Secretaria da Saúde está tomando aqui no Rio Grande do Sul? Então, a gente tem há bastante tempo, muito antes, né, do aumento dessa circulação, trabalhado com inúmeras estratégias inovadoras, inclusive, né? Não sei se cabe aqui a gente citar, mas a gente tem as ovitrampas, tá? E o BRI, que é borrifação intradomiciliar residual. O que são essas duas estratégias? Uma delas é uma estratégia de monitoramento. Então, o que serve? Serve para a gente são colocados reservatórios, tipo, vamos supor essa xícara aqui, tem uma varetinha, né, simplificando, com produto, e ela é colocada em locais estratégicos no município. Tá? Locais que normalmente costumam ser locais de grande população do vetor. Então, a fêmea, né, do Aedes vai lá, vai se sentir atraída e vai depositar os seus ovos naquele recipiente, né, tipo um vasinho, naquele recipiente. E aí, o pessoal da vigilância, né, de endemias, né, os agentes de saúde, vão, durante momentos, assim, de 7 dias, vão lá e contam o número de ovos que foram depositadas nessa paleta. Para que serve essa técnica? Para tu monitorar as áreas quentes, tá? Então, se tu tens aqui, por exemplo, nessa mesa, imagina como município, uma ovitrampa lá, uma ali, outra aqui, e daqui a pouco eu encontrei um número muito maior de ovos lá naquele espaço da mesa, certo? Que é um determinado bairro do município. Bom, então eu vou centrar meus esforços e as minhas ações para controle aonde eu tenho uma maior população de vetor. Então, para isso serve essa estratégia, para tu monitorar a circulação da população do vetor. Identificando, tu entra com outras estratégias, como, por exemplo, o BRI, que é uma técnica que a gente faz intradomicílio das pessoas, onde também é colocado um adulticida, que é o Fludora, nas paredes, em algumas paredes de dentro de casa, onde as pessoas mais convivem, e que tem como propriedade matar o mosquito, né? Então, o mosquito, ao posar na parede, ele morre. Ela não é tóxica nem para animais, nem para humanos. Então, é uma técnica que a gente chama de BRI. Então, outras também, como aquelas dos UBVs costais, que as pessoas entram, que vocês já devem ter visto, né? Dentro das casas, nos jardins, e vão borrifando, enfim. Então, a associação dessas estratégias é que certamente a gente pretende que produza aí um maior controle da população de vetores. Então, faz a parte do governo, mas faz a parte também das pessoas poderem identificar, né, dentro do seu domicílio, nos pátios, esses possíveis criadores. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho que a população ainda não tem, eu acho que a ciência e a compreensão da diferença entre uma epidemia e uma pandemia. Queria que tu dissesse para nós, a dengue hoje no estado do Rio Grande do Sul, ela é uma pandemia ou uma epidemia e qual a diferença entre elas? Então, uma pandemia, vamos começar pelo maior, né? É quando a gente está lidando normalmente com um vírus novo, né? Um vírus que tem propriedades novas, então a gente tem um contingente muito grande da população suscetível, né, da população mundial suscetível. Por que mundial? Porque ela está ocorrendo em vários continentes, muitos outros continentes, né? E uma epidemia é quando está restringida a uma determinada área geográfica, né? E normalmente é um vírus que a gente já conhece, né? Não é um vírus novo. Tá? Pode ser novo para aquela região, né? Está circulando mais naquela região. Mas é um vírus já conhecido, né? Não surgiu um vírus novo. É no caso da dengue. A dengue já ocorre incidência de dengue no Brasil há muitas décadas. Né? No estado do Rio Grande do Sul, os primeiros casos foram em 2007.
né? A gente sempre teve muitos poucos casos. E por que a gente está mudando o nosso perfil? Porque a própria condição de vida do vetor, ela também está se adaptando, né? Então, cada vez mais, o vetor está ficando mais inteligente e conseguindo sobreviver, né? Às mudanças climáticas, aos ambientes, né? Até mesmo, como tu falaste, água limpa, água suja, já não tem mais muita, né, mais água parada, né? Então, o vetor está se adaptando. Então, isso faz com que perdure durante mais tempo a incidência de casos. Então, a epidemia é quando a gente tem um número de casos que ultrapassem muito, né, aquilo que é esperado para aquele período do ano. Né? Então, a gente tem uma incidência muito aquém do que nós esperaríamos como a média de ocorrência para aquele período do ano. E o Rio Grande do Sul, tu comentou conosco, antes de nós iniciarmos as gravações, de que existe um painel de monitoramento Sim. dessas questões dos casos de dengue em todos os municípios gaúchos. Como que funciona esse painel? Porque é um painel de acesso a toda a população. Toda a população. Né? Que todo mundo pode olhar. Como que funciona? Como que os municípios fazem o cadastramento desses dados dentro do painel e como que a Secretaria visualiza isso hoje, já que é uma epidemia no estado do Rio Grande do Sul. Pode deixar o link na descrição do vídeo Isso, depois, isso. para qualquer um perfeito. poder acessar esse painel. Perfeito, exatamente. Então, e é muito interessante porque esse não é só um painel, é como se fosse um repositório, tá? Então, é um local onde tem as informações organizadas, né, de acesso fácil à população, aos profissionais de saúde, aos gestores, enfim, e com várias ferramentas disponíveis, né? Então, fala sobre a doença, sobre sinais e sintomas, sobre dados, sobre o combate ao Aedes, né? Então, tem painéis das Ovitrampas, por exemplo, painéis do BRI, painéis do monitoramento do Aedes. Então, as pessoas podem, inclusive, entrar e ver, vou ver se no meu município que estratégia está sendo usada. Então, vai no painel de monitoramento lá do vetor e consegue obter essas informações, assim como os dados da população em geral. Então, normalmente, esses dados, eles... No caso de dados humanos, né, ele é retirado de um banco de dados, que é um banco de dados nacional, né, onde todos os serviços de saúde, né, têm acesso, né, a todos os municípios têm acesso, e aonde fazem a notificação dos casos suspeitos. Então, todo caso que chega num serviço de saúde, onde há uma suspeita, não uma confirmação, mas uma suspeita clínica, que é um caso de dengue, ele é notificado nesse sistema. E ali se acompanha, eles vão atualizando os dados e acompanhando se aquele caso vai ser descartado, se aquele caso vai ser confirmado, enfim, né? Se aquele caso evoluiu com cura, se aquele caso evoluiu com óbito, né? A descrição dos sintomas. Então, são várias variáveis que constam nessa ficha de investigação de casos, né? E que estão disponíveis nesse sistema de informação que é nacional. E essa notificação é obrigatória. Sim, as prefeituras têm que fazer o registro. As prefeituras têm que fazer o registro, as unidades de os drogarias e farmácias que liberam o teste, algumas, né, teste rápido também, o NS1, para dengue, também são fontes notificadoras, então elas também têm que notificar, né? Então elas têm como obrigação notificar pelo menos a vigilância do município para que esses dados possam também entrar no sistema de informação e a gente ter um dado muito mais próximo da nossa realidade. E também nós conversamos muito antes de iniciar e aí as coisas elas vão aflorando, claro. Né? Tu comentou antes dos sintomas, né, de dengue. Quando que uma pessoa deve procurar ajuda médica se está sentindo sintomas? Tu comentou em dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, né? Febre. Diarreia. Quando que é um sinal de alerta? Eu estou há um dia com esse sintoma, eu estou há 2 dias, 3 dias. Quando que eu devo procurar uma ajuda médica para controlar, para saber se é dengue ou não e realmente fazer o tratamento? Logo, imediatamente. Por quê? E o mais importante é que, normalmente, tanto num diagnóstico, numa hipótese diagnóstica do médico, né, ou do profissional de saúde, do local de atendimento a essa pessoa se dirigiu, ou da própria pessoa que é, no caso, que está manifestando sintomas, dela fazer esse nexo com a possibilidade dela estar com dengue. O que significa isso? Bom, o meu vizinho está com dengue. Bom, se o teu vizinho está com dengue, eu tenho Aedes contaminado voando por aqui, correto?
Certo. O raio, né, de distância que o mosquito voa é em torno de cerca de 150 metros, né? Um raio de 150 metros de voo, de capacidade de voo. Então, isso significa que esse mosquitinho lá contaminado vai estar por ali. Ou vai estar lá onde ele trabalhava. Mas, se eu estou com o meu vizinho, daqui a pouco estou com outro vizinho, tem mosquito aqui. Acende a luz de alerta, Acende a luz de alerta. Então, e eu comecei a sentir sintomas, o meu vizinho... Como assim? Então, eu já vou ir lá para a unidade de saúde ou para o meu médico, enfim, para o meu convênio, e vou dizer, olha, cara, eu estou sentindo isso, 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 e tem dengue no meu bairro, tem dengue na minha rua. Automaticamente, o profissional vai pensar, bom, como eu falei para vocês, o diagnóstico, muitas vezes as pessoas vão no serviço de saúde e querem que o médico diga o que ele está tendo, sabe? Aquela coisa, está com uma virose, mas que virose eu tenho, né? Do mundo de vírus que circulam, né? Concomitantemente. Então, é muito difícil. Então, fazer esse nexo que a gente chama com o cenário epidemiológico onde essa pessoa vive ou onde ele trabalha é fundamental, inclusive para tu levantar a hipótese diagnóstica. E por que da importância dele chegar logo no serviço de saúde? Porque, como a gente mencionou para vocês anteriormente, a dengue é uma doença basicamente de desidratação. Então, se esse indivíduo tem suspeita de estar com dengue, ele pode sim, né, aumentar a sua reposição líquida, né, fazendo uma hidratação vigorosa e dessa forma não evoluir para um quadro de maior gravidade, inclusive com chances aí de uma complicação e levar a um óbito. Então, essa é fundamental. Isso é o tratamento da dengue. E tu comentou que preponderantemente, para tu se curar da dengue, necessita água, hidratação. Qual o cálculo água que se faz? Ah, tá, o cálculo. O cálculo é super importante, que existe um cálculo base, tá? Que é 60 ml por quilo de peso. Então, é muita água, é muito líquido, não necessariamente precisa ser água. Ao dia, né? Se tu for no serviço de saúde, existe um cálculo até de ingestão por períodos de hora, né? Então, por exemplo, entrou numa unidade de saúde, então a equipe de saúde sabe que aquele indivíduo que está ali, esperando na sala de espera, ele precisa ingerir X ml de água, 1 litro, sei lá quanto, X tempo que ela ficará ali, né? Então, isso também é uma coisa importante. As pessoas, quando chegam nas unidades, os gestores, né, e os profissionais de saúde que trabalham nas equipes de saúde, precisam já ter líquido para oferecer àquelas pessoas que estão ali na sala de espera, porque ela está indo ali se sentindo mal e ela pode estar com dengue, então ela vai, pelo menos, não parar de ingerir líquido, certo? E, para isso, é importante o monitoramento da equipe, né? E identificação de quem são os mais vulneráveis daquele grupo para poder realmente atender com maior brevidade possível, né? E avaliar esse quadro, este momento em que o indivíduo se encontra. Então, beber muito líquido, não precisa necessariamente ser esse quantitativo inteiro com água, né? Mas pode ser com outros líquidos, sejam eles sucos, chás, enfim, né? Aquilo que o indivíduo aceitar melhor. E aquele indivíduo que estiver em casa, né, e com esses sinais e sintomas, e onde existe essa suspeita, ele ainda não procurou médico, além dele já ir se hidratando, né, antes dele procurar o serviço de saúde, e se ele não conseguir ingerir líquido, mais precocemente ele tem que ir para a unidade, porque certamente ele terá que ter uma reposição endovenosa de líquidos, né? Então, isso precisa iniciar tão logo, né? Já se identifique que ele pode haver essa perda aí de líquido, né? Essa permeabilidade vascular com perda de líquido, podendo levar a um quadro de gravidade, tentando fazer essa reposição, então, de uma forma mais vigorosa. Então, aquelas pessoas que tomam pouca água ao longo do dia, elas, consequentemente, elas já estão num fator de risco maior do que as outras? Sem dúvida, até por isso também e a gente chama muita atenção para os idosos, né? Principalmente idosos já de uma certa idade mais avançada, um pouco assim que eu. Por quê? Porque essas pessoas normalmente, até pelo fator da idade, ingerem menos líquido, né? Ou então solicitam a ingestão de menos líquido. Então, crianças, por exemplo, que não pedem para beber água, então as mães ficarem cuidadosas, né, nesse sentido de ofertarem, insistirem para a ingesta de líquidos, assim como os idosos. E quais as complicações que a dengue pode causar? São muito poucas, porque normalmente, a gente comentou isso também, hoje, não sei se cabe aqui dizer, a gente tem mais de 50
já tem 57 casos, mais do que a gente já teve o ano passado, né, que tu comentaste conosco, e certamente, provavelmente, infelizmente, vamos ultrapassar o ano de maior mortalidade aqui no estado, que foram 66 óbitos em 2022. Então, estamos caminhando para ultrapassar essa meta, né, o que é muito triste, né, de situações evitáveis, de óbitos que poderiam ter sido evitados, né. Então, a gente espera que as pessoas realmente se sensibilizem, né, e procurem o serviço de saúde quanto antes. Mas tu fizeste uma pergunta? Quais as complicações que a dengue causa? Tá. Normalmente, a dengue, os principais órgãos atingidos são fígado, baço e rins. Tá? Então, pode haver, principalmente, então, pessoas com insuficiência renal, né? Pessoas com insuficiências hepáticas, né? Cardíacos também, eles, né, por causa da descompensação hídrica, podem levar a um quadro de insuficiência cardíaca, né? Enfim, um infarto. E, então, essas são as pessoas que a gente tem que ter maior cuidado, né? E que podem evoluir com gravidade. E existem quadros raríssimos de encefalite causada pelo vírus da dengue, por exemplo. Mas, como a gente comentou de uma maneira geral, a gente sabendo, né, conduzir bem aquele quadro, né, e procurando oportunamente o serviço, e se hidratando e, né, se cuidando, a gente com certeza vai ter cada vez menos óbitos aqui no estado. Tá. E assim, a pessoa que está em casa agora, está nos assistindo e teve febre, está com um pouquinho de dor de cabeça, aonde que ela tem que ir buscar esse atendimento? Olha, sou estado, né? A rede de atendimento são municipais, certo? Na maioria dos municípios, qualquer unidade básica de saúde, ela deve atender um quadro suspeito de dengue. Existem alguns municípios que estão concentrando um maior atendimento de uma forma mais cuidadosa, assim, com locais disponíveis para manter esses pacientes em observação em algumas unidades de referência, né? Então, é importante que a pessoa, onde ela estiver, ela se procure junto à prefeitura do município. Olha, eu acho que eu estou com dengue, para onde que eu vou? E aí eu acho que a prefeitura vai dizer não, pode ir em qualquer unidade ou se dirige àquela unidade, que é a unidade que está melhor preparada, em termos de estrutura, inclusive, de equipe, para fazer um melhor atendimento. Nesse sentido, acho que uma dúvida que pairei assim, por qualquer pessoa que passa por dengue, né? Geralmente, quando você vai no médico e ele te dá o diagnóstico, primeira questão é hidratação, e dá 2 tipos de medicamentos. E fala-se que é contraindicado você tomar um anti-inflamatório. Isso. Quando você tem dengue. Por que é contraindicado? Porque aumenta a permeabilidade vascular. Nós não estamos falando disso, estamos falando disso. Assim como ácido acetil salicílico também, né? As aspirinas da vida, né? Os AS, né? Eles aumentam, eles tornam mais fluido. Então, há um aumento das perdas. Então, pode haver uma maior permeabilidade. Então, por isso que a gente diz para não haver automedicação, né? Para que as pessoas tomam paracetamol, né? Ou, enfim, para que também não haja maior prejuízo, né? Não potencialize esse quadro. Nem todas as pessoas vão evoluir assim, fique bem claro. Sim. Mas está contribuindo, né? Tipo assim, acrescentei mais uma coisinha para mim ter uma piora. E outra questão que também acredito que é a dúvida da população. Qual que é a diferença entre a dengue, que eu não sei se a gente chama como dengue clássica, tu disse antes que existem 4 tipos, né? Vírus, né? Mas qual que é a diferença da dengue e a dengue hemorrágica? Tá. O dengue hemorrágica era uma classificação de antigamente, tá? Porque, normalmente, hoje a gente chama de dengue grave, que pode ser a dengue hemorrágica, ou a dengue que a gente chama com sinais de alerta. Qual é a diferença? Uma pessoa, por exemplo, um sinal muito comum, até acho que é bom citar aqui, que é um sinal clássico de gravidade, é dor abdominal. O indivíduo que está em casa com febre, né? Tá com dor em todo o corpo e tal, mas daqui a um pouco ele começa a sentir uma dor abdominal intensa, pode imediatamente procurar um serviço de saúde, referir a dor abdominal e dizer que acha que está com dengue. Já vai dizendo, olha, eu acho que eu estou com dengue. Porque a dor abdominal é um quadro clássico
de piora no quadro de dengue clássico. Tá? Então, acho que é importante, além disso, tu perguntaste... A diferença entre dengue e dengue hemorrágica. Então, a gente classificava como dengue hemorrágica, e as pessoas ficam pensando, eu estou com dengue hemorrágica. Mas dengue hemorrágica pressupõe um extravasamento de sangue para espaço externo. Então, uma pessoa está lá sangrando pelo nariz, né? Ou vomitando sangue, né? Ou até mesmo em forma de menstruação, né? Então, ela está perdendo sangue. Então, isso é uma dengue hemorrágica. Tá? Agora, nem sempre a gente tem dengue hemorrágica. A gente pode perder, como eu falei, esses líquidos para espaço interno, certo? A gente pode ter extravasamento para espaço interno. Então, não precisa necessariamente ter extravasamento de sangue como hemorragia, de uma maneira geral. Então, essas são as diferenças. A dengue hemorrágica é aquela que é uma perda, nem todos os casos hospitalizados. Dos casos hoje que a gente levou a óbito, acho que teve um só que foi uma dengue hemorrágica. Os demais não foram dengue hemorrágica, foram dengue grave. Né? Porque, eu vejo assim no meu município que tem um alerta geral. Assim, se tu tem qualquer extravasamento de sangue na gengiva, alguma coisa, imediatamente procure o médico, porque aí a tua dengue já está num nível muito alterado. Eu te diria para ti que acrescenta isso dor abdominal, né? Porque... eu nunca tinha ouvido falar em dor abdominal. Dor abdominal. Para mim é uma coisa nova. Não... Agora me surge mais um questionamento. Claro. A dor abdominal ela já é um... sinal de gravidade. De gravidade. Mas essa dor, ela vai vir depois de um quadro de febre, Sim. por exemplo, ou já pode evoluir direto para essa dor abdominal? Não, normalmente, vamos supor, no curso natural da doença, porque nem sempre né? A gente não tem uma regra, assim, nem tudo cursa da mesma forma. Mas, de uma maneira geral, tu vai ter uma febre alta, adrúpita, né? E aí, todos aqueles outros sintomas associados, dor atrás dos olhos, da prostração, dor imensa no corpo e tal. Quando começa a passar a febre, o cara diz, não tô mais com febre, que beleza, tô bem. Aí pode iniciar a dor abdominal, que normalmente é quando tu tem essa liberação das citocinas tóxicas, esse momento em que há a queda de produção de plaquetas, de liberação de plaquetas, onde há uma maior hemoconcentração dessa permeabilidade vascular vazando aí líquido, e tu pode entrar num choque hipovolêmico, que é justamente um sinal de alerta para esse choque. E quando tu fala em plaquetas, tem acompanhado algumas situações que os médicos eles indicam fazer exames, né, hemogramas, para verificar a questão das plaquetas. Qual que é o limite, assim? A tua plaqueta baixou a 50 mil, que chama, né? Qual que é o limite, assim? Não, poxa, liga o alerta porque a tua situação está bem grave. Não dá para saber com um hemograma. Por isso que é necessário que se faça uma sequência. Porque eu posso ter um basal, eu posso já ser uma pessoa que tem um número de plaquetas mais baixo, certo? E tu pode ter um número de plaquetas muito mais altas. Então, eu não sei qual é que é a minha base e a tua base. Então, é importante que se avalie. Em medicina, sempre tem que avaliar o quadro, né? O nexo e aquela condição daquele paciente individual. Cada paciente tem uma história completamente diferente, né? Então, normalmente, a gente tem batido muito nessa tecla com os gestores municipais a importância de comprar serviços de análises clínicas, para que todos os pacientes, e isso é que salvam vidas, possam fazer o seu hemograma. Não é para 100% dos pacientes, é aqueles que se encontram em determinado estagiamento da doença, com maior vulnerabilidade, enfim, ou relatam uma evolução com piora. Então, porque senão nós teríamos que ter aí hemogramas, né? Qualquer pessoa, já falei para vocês, a maioria das pessoas vão evoluir bem, a maioria das pessoas nem vão procurar esse serviço, porque não vão se dar conta que estão doentes, tá? Mas tendo febrão, que já vai caracterizar aquele quadro clássico de dengue, ele normalmente deve procurar um serviço de saúde, deve ser avaliado o estagiamento desse indivíduo, e isso é feito através de protocolos de manejo clínico muito bem estruturados pelo próprio Ministério da Saúde, com base em experiências já vividas de muitas epidemias, né? Então, ele vai ser acompanhado. Se ele se enquadrar dentro de um determinado estágio, ele vai fazer um primeiro hemograma,
que tem que sair em menos de 4 horas, tá? E ele vai fazer um acompanhamento daquele paciente, dependendo, ele vai receber alta e vai retornar em 24, 48 horas para refazer o hemograma, para ver a evolução do quadro clínico. Então, esse tipo de organização da assistência, ela é fundamental para que a gente não perca pacientes, né? Para que aquele paciente consiga chegar no serviço de saúde, ser atendido na sua integralidade, né? Poder realmente fazer os exames de análise clínica, não ter que, por exemplo, se locomover lá para outro município, sei lá, para que distância dentro daquele município, para um hemograma que vai vir só 48 horas depois, aonde o quadro, muitas vezes, já pode ser tarde demais. Então, essa oportunidade ela é fundamental. A gente fala sempre de um mundo ideal, né? Das coisas que seriam perfeitas para acontecer, né? Mas a gente vê situações ao longo do estado em que você vai para um centro de saúde, SUS, né? Que é a grande maioria da população acessa, espera por 4 horas por um atendimento, recebe o atendimento e aí o médico dá um hemograma para você fazer, você vai e faz o hemograma, mas por ser SUS e pela demanda você demora 3 dias para receber o hemograma. Como que a gente faz esse... Eu sei que a secretaria tem uma atuação forte nessa questão, né? Mas como que o paciente ele vai reagir a uma situação dessa? Já está vulnerável à doença. Chega num hospital, tem todo esse tempo de espera, depois mais 3 dias para receber um exame, né? O que ele pode fazer quando a situação está assim? Então, a gente sabe que hoje as unidades básicas de saúde usam um protocolo básico que a gente chama de Manchester, né? Que eu não sei se vocês já foram atendidos no SUS, que é aquele assim, tu é verde, tu é laranja, tu é amarelinho, tu é vermelho. Sabe aquela definição de cores, né? Então, a gente tem trabalhado com a rede para adaptar os protocolos de estagiamento e de manejo clínico da dengue para o protocolo de Manchester. Tá? Então, por exemplo, pacientes que estão classificados nos protocolos do Ministério como estagiamento B, né? Que é aquele que tem maior vulnerabilidade, que é o idoso, que é o cara aquele que tem comorbidade, etc. e tal. Então, de vez ele ser classificado no verde, não, ele já vai passar para o amarelo, entendeu? E o amarelo pressupõe um atendimento em até 50 minutos. Porque esse protocolo, ele pressupõe regras de atendimento de tempo de sala de espera. Tá? Então, o que acontece hoje? As unidades estão recebendo os pacientes e, em média, os pacientes estão ficando 4 horas. 4 horas. Porque como eles estão lá, o senhor está com uma febre, foi medicado aqui, foi dado dipirona para ele lá, a pessoa deu dipirona, ele ficou lá. Tô com febre, deu dipirona, a febre está diminuindo, tal, tô com dor, tô com muito dor. Ele vai ficar 4 horas lá. Então, ele precisa ser olhado de outra forma. Então, por isso, a gente tem trabalhado com o protocolo, junto com o Corém, inclusive, né? Junto com a equipe de enfermagem, da atenção básica do estado do Rio Grande do Sul, para que o pessoal, não médico, mas a enfermeira, possa olhar para os pacientes da sua sala de espera e identificar aqueles que seriam classificados dentro do estagiamento com maior gravidade, ou porque é a condição dele de ser mais vulnerável, ou pelo quadro já estar evoluindo para um sinal de alerta, né? E então passar esse paciente na frente, entendeu? Colocar ele uma outra cor lá do tal do do prioridade de Manchester, aí do protocolo de Manchester. Então, essa organização da assistência pela equipe de saúde, pelo gestor, né, é fundamental, porque aí realmente a gente consegue ter uma agilidade e melhor qualidade no Agiliza, tem qualidade e também tu pode salvar vidas. Com certeza, salvar vidas. Esse primeiro atendimento na tua fala e o que a gente tem visto é fundamental para tu fazer com que a doença ela regrida, né? Exato, tu controle a doença. Isso, tu não regride, mas tu controla e passar a fase aguda. Passou essa fase, o organismo já começa a responder, ok, entendeu? Porque não é que tu vai controlar um quadro que se estabeleceu, certo? Isso. E aí, sim, pacientes que têm outras comorbidades associadas, algumas vezes vão ter que tomar outros tipos de medicamentos, mas daí associados por um quadro dele, que daí o médico vai saber manejar esse paciente, né? Mas de uma maneira geral, como eu falei para vocês, se trata baixando a febre, né, com dipirona ou paracetamol e hidratando o paciente. E como é um sistema coordenado,
de ações. Exato. As pessoas têm que tomar uma primeira atitude em casa ao Fundamental. evitar o mosquito, Isso. mas caso a pessoa tenha contraído o vírus, ela precisa que o sistema de saúde funcione, médicos capacitados, enfermeiros capacitados. Então, é todo um sistema coordenado que tem que estar funcionando. Exatamente. Porque até antes do programa nós conversávamos ali sobre os números e é bem alarmante os dados desse ano, porque na data de gravação desse episódio aqui eram 57 mortes em 4 meses. Em 4 meses. Esse número foi... 4 meses fevereiro, janeiro, fevereiro, março e abril. Nem 4, né? 3 meses. 3 Nem meses. 3 meses, Então, em 3 meses, nós atingimos o número de mortes do ano passado todo. Todo. E já estamos com uma incidência maior do período de maior incidência no Rio Grande do Sul, foi 2022. Já ultrapassamos, então, a incidência, ou seja, o número de casos até então registrados no sistema de informação. E vamos, do jeito que a gente está andando, aí a gente vai ultrapassar o número de óbitos, que foi de 2022, de 66 óbitos. Infelizmente. Infelizmente. Nós temos muitos óbitos ainda em investigação, né? Os óbitos, eles só são liberados como dengue depois de um processo intenso de investigação. Então, a gente tem o detalhamento do quadro, o número de vezes, inclusive, que esse indivíduo procurou o serviço de saúde, e a gente observa isso. Um grande número de pessoas que foi a óbito procurou vários serviços de saúde, ou mais de uma vez o mesmo serviço, recebeu alta e retornou ruim, depois da segunda ou terceira vez. Então, isso é muito grave, né? Que é sinal de que não há um reconhecimento da doença por parte da equipe de saúde, né? Nesse momento, e acabou fazendo com que esse indivíduo realmente evoluiu com gravidade. Mas uma coisa que eu queria chegar, que é importante. O governo do estado, as prefeituras, elas fazem um trabalho de ir casa em casa. Sim, elas devem fazer esse trabalho de ir casa em casa, mas tu sabe que nem todas as casas permitem acesso. Era isso que eu queria chegar. E nem todas as casas estão abertas. Né? Exatamente. A gente tem muitas residências lacradas e que a gente observa, inclusive, abandonadas, né? Então cada município pode gerar uma lei municipal que obrigue, que encaminhe correspondências aos proprietários, né? Que permita o acesso ao espaço assim da sua residência para que possa ser realizado, então, essa vistoria, né? E eliminar esses possíveis criadores. Sim. Mas é uma tarefa conjunta. Eu acho que a dengue, ela é o combate à dengue são ações complexas, né? E envolvimento de todos, né? Ninguém sozinho consegue combater ou diminuir a incidência da doença, né? Mas é uma ação conjunta. Eu até faço essa pergunta, assim, porque hoje em dia as pessoas, muitas vezes, elas têm medo de abrir a porta da sua casa para alguém entrar. Uhum. Então, como que esses funcionários das prefeituras, do estado, como é que eles estão identificados? Como é que a pessoa sabe, não, esse aqui é um funcionário da prefeitura que vai entrar, né? De verdade. Olha, normalmente eles têm crachá, na grande maioria que eu vi, eles têm QR Code, inclusive no crachá, quer dizer, tu pode acessar via o celular para identificar que ele é um funcionário da prefeitura, né? Enfim, né? Da vigilância em saúde, que normalmente são pessoas que trabalham na vigilância em saúde ou são agentes, né, da atenção básica, por exemplo. Então, há possibilidade, sim. Da mesma forma que a gente também permitiu que as pessoas que estavam realizando o censo entrassem na nossa casa, não foi? Eu deixei a pessoa do censo entrar na minha casa, né? Uhum. E ele foi identificado. Eu moro num prédio, o porteiro lá identificou que ele realmente era um agente, né, credenciado para realizar o censo, e eu permiti que ele entrasse dentro da minha casa. Acho que a mesma forma acontece com o serviço de saúde, no caso, assim, com a vigilância em saúde, com os agentes de atenção, de endemias, né, agentes de saúde, que estão fazendo esse trabalho que é fundamental, né, que é um trabalho merecedor de louvor, porque eles são aquelas pessoas que estão levando essa informação a cada um dos cidadãos e tentando conscientizar os cidadãos para realmente fazer a sua parte. Tá. E essa pessoa, esse fiscal, digamos, ele vai entrar na casa,
digamos que ele vai identificar um foco. Certo. Tá? Aí ele elimina aquele foco. Isso. Tá. Daqui a um tempo ele volta novamente naquela casa e se ele encontrar novos focos, ele pode autuar, alguma coisa assim, notificar de alguma forma? Isso é uma ação municipal. Aí cada município pode, sim, estabelecer um decreto de lei municipal que puna, né, aquele proprietário aquele local ali, daquela casa, aquela residência, enfim, né? Isso pode, mas isso é uma lei municipal. Não estadual. Mas, normalmente, é exatamente isso que tu falaste. Ele entra na tua casa, ele identifica se tem criadouros, ele orienta, né? Ele mostra, ele tenta educar, digamos assim, né? Conscientizar, né? Outra coisa muito importante, as pessoas normalmente, por exemplo, têm potinhos de água para cachorro. Muita gente tem cachorro, pets, enfim, pátio, né? E aí as pessoas trocam a água, mas não fazem a remoção mecânica de limpeza do pote. Como eu falei para vocês, os ovinhos, eles estão nas paredes, certo? Nas paredes. Então, se voltar a ter água ali, né? Então, eles eliminam o quê? Eles eliminam as larvas, mas eles não eliminam os ovos, né? Então, o ideal é que esses recipientes seja passado um pano, uma esponja, seja, né, removido mecanicamente esses ovinhos que provavelmente terão aderidos à parede daquele recipiente. Diariamente? E eles são visíveis? Não, no período de 7 dias. 7 dias. Tá? Porque 7 dias é o tempo de evolução do vetor. Então, se ele removeu, bom, aquilo ali já não vai ter mais nem larva, né? Mas supondo que posou lá uma fêmeazinha de novo, infectada, tinha um pouquinho mais de água que ficou lá no dia 3, no dia 4, e depositou os ovos da mesma forma. Então, se ele fizer isso toda semana, ele não vai ter criadouros no seu ambiente. Esses ovinhos são visíveis? Não. Não? Não. Só a larva. Aí que tá o cuidado, né? De repente a pessoa nem sabe. Eu não tinha esse conhecimento que os ovinhos eles ficavam na borda. Aderidos. Eu olhava, tem larvinha aqui, vou botar fora. Isso. Então, não é visto a olho nu. Não é visto a Então, olho por nu. isso que o cuidado é redobrado. Redobrado. A gente está trabalhando contra um Uma ator coisa aí invisível. que é forte. Ele é forte. Ele realmente é forte. Combater o Aedes não é simples. É realmente uma ação bastante complexa, eu diria. Eu queria trazer, acho que um último ponto para que a gente possa encerrar o nosso podcast. Nós tratamos muito e somos representantes da agricultura familiar, né? Hoje se fala muito que a dengue ela está nos meios urbanos, mas a dengue também está no meio rural, né? E nós olhamos uma casa na cidade, é um jeito de combate. Se nós olharmos uma propriedade no meio rural, é uma propriedade 10 vezes maior do que uma casa, né? Que tu tem um pátio, tu tem que ter muito mais cuidado. Se tu vai olhar porque tu tem uma estrevaria, que tem o lugar de água das vacas, tu vai ter um chiqueiro de porco, tu vai ter um galinheiro, onde tem inúmeros lugares de água para que os animais possam beber. Os cuidados, eles são os mesmos ou devem ser intensificados no meio rural? São os mesmos. Porque, normalmente, no meio rural, as pessoas têm, depósitos de água, né? Cisternas, né? Caixas d'água. E são justamente esses lugares os mais propícios para o vetor se multiplicar, né? Não é lá no estábulo, lá, não. Né? Até porque nas propriedades rurais a gente tem normalmente mata próxima, né? E o vetor é outro. Né? Então, aí nós não estamos tratando com Aedes, nós estamos tratando com hemagogos, com sabetes, que são outras espécies de mosquitos. Né? Mas, como eu falei, o Aedes ele se adapta, né? Então ele também pode estar em propriedades rurais, mas principalmente muito mais próxima a criadouros, né? Que são comuns à área urbana. Então, é nesse sentido que os tipos de criadouro da área rural são os mesmos tipos de criadouro da área urbana. Eu tenho mais uma pergunta, porque não posso deixar de fazer. Mas nós falamos muito antes de grupos de risco dentro da dengue e tratamos muito da questão de idosos. Sim. Crianças. A gente tem visto que crianças também estão contraindo a dengue e estão sendo infectadas. Sim, então.
sintomas são os mesmos, Mesmos. os tratamentos são os mesmos, ou quais os cuidados que os pais, principalmente, precisam ter com as crianças se ela vai estar infectada com a dengue? Então, o fundamental é que eu acho que é o cuidado antes da contrair a dengue. Então, o repelente, né, principalmente se tratando de crianças, né, gente? Então, colocar repelente em todos os locais, além de fazer seu dever de casa, lá da sua tarefa de casa, né? Inclusive, hoje nós temos projetos com escolas também, né? Que eles estão chamando da tarefa semanal, né? Que é todas as escolas nas sextas-feiras, e isso é um trabalho conjunto com o ensino privado e público, né? De que todos trabalham a questão da dengue na sua sala de aula, né? Então, para identificar os possíveis criadores, para ver como que elimina, da importância né? Chamando atenção aí para sinais e sintomas da doença, enfim, e levando essa consciência para dentro do seu núcleo familiar. Então, o cuidado com a criança ele é fundamental, né? Principalmente para a questão da ingesta de líquidos, que a gente comentou, né? Estamos tratando de uma doença, basicamente, que evolui com um quadro de desidratação, né? É uma doença que desidrata. E levar ao médico, né? Diante da manifestação de sintomas, principalmente crianças que cursam um infinito número de vírus diferentes, né? Então, inúmeras viroses diferentes aí. E acho que uma coisa que eu deixaria, assim, como regra, né? É sempre procurar conhecer a situação da dengue no seu bairro, no seu município, na sua residência, para que acender aquele farol de alerta, porque se o vizinho tem, eu também posso ter, né? Sabe, se no meu bairro tem, como é que eu vou saber que não tem, posso ter também? Então, eu acho que fazer esse nexo, ele é fundamental. Mais uma. Vacina. Daria para ficar mais um dia todo aqui. Na verdade, tu falou uma e agora duas. Se eu tive dengue uma vez, posso pegar dengue de novo? Então, falei que tinha 4 tipos de dengue, né? Tu ficas protegido contra um tipo da dengue, a dengue que tu tiveste o vírus. Então, tiveste dengue 1, não vai ter mais dengue 1. Mas pode ter dengue 2, pode ter a 3 e pode ter a 4. E pior que isso, toda pessoa que já teve dengue tem mais propensão a desenvolver gravidade quando reinfectada por um outro vírus. Então, este é uma das... Puxando aí para a vacina... Isso aí, que eu ia perguntar logo mais. Puxando para a vacina, um dos critérios, né, devido à baixa quantidade de doses que o Ministério da Saúde obteve, né, da produção do laboratório que disponibilizou aí a vacina, e que é uma vacina regulamentada pelos órgãos, né, como no caso a Anvisa, nós aqui, que é a instituição que regulamenta a distribuição, né, a liberação para a população. Esse laboratório não tinha produção suficiente para grande escala, né? Os estudos clínicos foram encerrados há pouco tempo, então não teve tempo hábil também de organização para haver uma solicitação de produção em alta escala. E o que foi possível do Ministério adquirir foi em torno de 6.200.000 doses, 6.500.000 doses, o que corresponde aí a 3.200.000 pessoas, mais ou menos, né, com um pouquinho de perda de doses que acabam se perdendo, que a gente chama de perdas técnicas, e num esquema de 2 doses, né? Então, significa que só 3.200.000 pessoas poderiam ser contempladas com o esquema de 2 doses. E, por isso, eles tiveram que eleger, então, locais baseado em alguns critérios. Eles utilizaram critérios da Organização Mundial da Saúde, que indicou essa vacinação para crianças e adolescentes, né? Então, ele fez uma indicação de 6 a 16. E existe no país um comitê técnico assessor de imunizações, com expertises, com pessoas com muito conhecimento, não só em vacina, mas em epidemiologia, né, dessas doenças imunopreveníveis. E eles indicaram, então, baseada nessa informação, indicação da própria Organização Mundial da Saúde, eles avaliaram o cenário epidemiológico dos 5.000 municípios brasileiros e identificaram aqueles que tinham maior incidência, eram municípios mais de 100.000 habitantes, com altas incidências, com recirculação, com reintrodução de vírus diferentes da sazonalidade passada. Tá? Então, aquele, por exemplo, circulou
o 1 e agora está circulando o 2. Circulou na outra sazonalidade o 2, agora está circulando o 3. Né? E com o maior número de casos graves na faixa etária preconizada pela Organização Mundial da Saúde, que era de 6 a 16. Então, por isso, eles olharam os dados e viram que nesses municípios estava adoecendo com gravidade crianças, adolescentes, mais de 10 a 14. E pelo número de vacinas, então, eles elegeram essas faixas etárias. Então, por isso, o estado do Rio Grande do Sul, que hoje não tem no sistema de informação, né, e por isso a importância da gente ter um sistema de informação robusto e atualizado pelos municípios para que a gente tenha realmente dados mais confiáveis para poder até entrar nessa concorrência, digamos assim, né, de receber a vacina, é importante que esses dados todos migrem para o sistema de informação para que a gente possa avaliar essas variáveis. Né? Como nós não tínhamos municípios com mais de 100 mil habitantes, com alta incidência, comparado a outros do país, e também não tínhamos maiores casos graves nessas faixas etárias, e reintrodução do vírus também não é em todos os municípios do estado, a maior concentração dos nossos casos, como nós comentamos, são nos idosos, então não teve nenhum município contemplado neste primeiro momento. Bom. E interessante para que a população possa compreender o porquê, Exatamente. né? Porque o que a gente vê no estado afora é que as pessoas se perguntam, mas por que o estado do Rio Grande do Sul não recebeu vacinas? Tu olha que o Norte e o Nordeste recebem vacina e agora a gente está vendo na imprensa que as vacinas estão vencendo. Mas veja bem, mesmo que nós tivéssemos recebido vacina, foi uma vacina que chegou em fevereiro, Tarde. em número menor do que esses 3.200.000, porque a distribuição por parte do laboratório foi escalonada, né? Então, eles não puderam, por exemplo, vamos dar para todo mundo que tem 10 a 14. Não, vamos dar só para 10 anos, porque não tem vacina suficiente. Depois a gente vai aumentando para 11. Né? E aí, o que acontece? É uma vacina de 2 doses. Então, toda vacina que é apresentada num esquema, ela precisa das doses para ter uma resposta ao que os estudos mostraram, certo? Que é uma eficácia de proteção a cada um desses vírus. Então, se iniciou em fevereiro, vai terminar quando? Março, abril, maio. Maio. Da mesma forma como foi a Covid. Teve um esquema de vacinação. Isso. A O que a vacina gente não observou? chegou em grande escala, E o que a demorou gente um observou? tempo. Que mesmo aquelas pessoas que tomaram a primeira dose, a gente ainda teve um número grande de casos, só depois que a gente completou o esquema primário, que deu dose de reforço, é que a gente viu o impacto, né, que a vacina produziu controlando a pandemia e produziu na incidência, né, de baixa de incidência de casos. A mesma forma é da dengue. Então, além de ser por um número super, hiper reduzido, por um número restrito de municípios, porque não seriam para todos os municípios, certo? Então, Sim. O estado do Rio Grande do Sul, mesmo que tivesse algum município, seriam poucos municípios, né? Então, a gente estaria priorizando um ou outro município. E também não é, como a gente viu aqui na nossa fala, a medida de controle nesse momento que resolveria o nosso problema de incidência de óbitos. E para finalizar, a gente diz mais uma vez que quem tem o poder de controlar a dengue somos nós, os cidadãos. Exatamente. Todos nós juntos, Todos nós como cidadãos, independente de onde estivermos, em que nível de hierarquia ou de atividade estivermos, nós somos responsáveis aí pelo nosso pedacinho, né, de tentar controlar aí o aumento da população de vetor e o autocuidado, né, gente? Isso é fundamental. O autocuidado, ele é fundamental. Precisamos estar alertas aí para prevenir quadros mais graves aí. E óbitos. Ninguém quer perder ninguém, né, gente? Então, eu quero deixar um convite para você que está nos assistindo agora. Terminou de assistir o podcast? Vai lá no seu pátio, dá uma olhada, vê vasinho de flor, às vezes até uma tampinha de garrafa. Isso. Sim. Não precisa ser uma piscina, uma cisterna, uma caixa d'água. Não, pode ser uma tampinha de garrafa esquecida no chão. Ali já pode ser um criador do mosquito. Pode ser. Então, cabe a todos nós esse papel. Não vamos esperar pela vacina, não faz sentido isso. Nós podemos tomar atitudes antes. A vacina, claro, ela vai acabar vindo com o tempo, assim como foi a Covid. Mas o nosso papel pode ser feito todos os dias nas nossas casas. Deve ser feito.
E, Então, e não terceirizar o problema, né? exatamente. Às vezes nós temos o mau hábito de botar a culpa no Estado, porque o Estado não tem a vacina. Porque é mais fácil, né? Porque Jogar o a culpa pro outro. prefeito não faz isso, não bota fumacê lá no nosso bairro. E o que eu estou fazendo na minha propriedade? O que eu estou fazendo na minha casa? Perfeito. É não Isso aí. terceirizar, a gente tem que parar com esse mau hábito que nós, seres humanos, temos de terceirizar os problemas, né? Vamos botar a culpinha, às vezes, um pouquinho nos nossos ombros também e dizer, eu tenho a responsabilidade de limpar o meu pátio, eu tenho a responsabilidade de deixar as coisas organizadas e fazer a minha parte dentro de um sistema que, se cada um faz a sua parte, as coisas andam de melhor forma. É bom salientar que o governo do estado tem trabalhado com o Ministério da Saúde na tentativa de que a vacina que está sendo produzida a nível nacional, que é do Butantan, ela seja agilizada em termos de conclusão de estudos clínicos para poder ser liberada para os outros estados de uma escala muito maior, né? Então, é vontade nossa também de poder contemplar a população, né, gaúcha com a vacina, mas lembrando que a solução não passa só pela vacina. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? Embora o governo do estado esteja, sim, pressionando o Ministério, assim como outros estados que também desejam ampliar, né, a sua vacinação, ou também não foram contemplados, porque não foram todos os estados contemplados, querem também receber a vacina, mas querem receber certamente com mais quantidade e até mesmo podendo ampliar, porque essa vacina que está sendo usada, por exemplo, não pode ser usada acima de 60 anos de idade, né? Então, os idosos, que são os nossos mais vulneráveis, não seriam vacinados, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? E assim como o Estado está fazendo a sua parte, a FETAG fazendo a parte dela, comunicando sobre o que é a dengue, você que está em casa também faça a sua parte. Limpe o seu pátio, mas principalmente, né, Edu, distribua esse podcast para o maior número de pessoas que você puder, para levar essas informações que elas estão na mídia, elas estão nos meios de comunicação, mas eu acredito que não de uma maneira tão detalhada, tão profunda e, ao mesmo tempo, tão simples como tu trouxe. Então, agradecer a presença da Tânia hoje no nosso podcast. Obrigada. A tua disponibilidade de tão brevemente o pessoal da Secretaria atender o nosso convite e estar aqui falando de uma maneira tão aberta para quem está em casa nos assistindo e nos ouvindo, né, nas plataformas de áudio. Então, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, queridos. Obrigada. Muito obrigada. E dessa forma que a gente possa estar de mãos dadas lá nas nossas casas também para fazer cada um a sua parte. Isso aí. Isso aí, então, até o próximo episódio, se Deus quiser.